Deus vos abençoe. Sou o vosso irmão Alberto. Hoje trago-vos uma pequena exortação. Vamos ser breve, que Deus possa nos ajudar. Vamos ler no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus em cuja terra habitas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O nosso tema desta manhã é o tempo de posicionamento. Por que Deus me inspirou para falar deste tema? Nesses últimos anos, nesses últimos meses, tem aparecido pessoas abandonando a fé apostólica, abandonando a mensagem do último tempo, dizendo que não há verdade, não há veracidade, não há salvação, etc. Então, nós, depois de certas oração, etc., cheguei à conclusão que realmente estamos num tempo de posicionamento. A razão pela qual eu quero partilhar contigo sobre o tema tempo de posicionamento. No livro que nós acabamos de fazer a leitura, que é no Josué, capítulo 24, aí nos conta a última reunião, o último encontro que Josué, antes da sua partida, teve com o povo de Israel. Depois da sua saída do Egito, tiveram a graça de conquistar a terra prometida de Canaã. Mas antes que Josué partisse, houve a necessidade de ele se encontrar com o povo de Israel, com os líderes, os chefes de cada tribo, de maneira a renovarem a sua aliança, a aliança do povo com o Deus. Então, Josué vai dizer muita coisa nessa reunião, e um dos pontos capitais onde nós vamos ficar é que Josué fez conhecer ao povo de Israel, dizendo: se vocês servirem aos deuses que serviram os vossos pais além do rio Eufrates, mas eu e a minha família serviremos o Senhor. Aquilo era um tempo de posicionamento, era um tempo pelo qual o povo de Israel deveriam se posicionar, era um tempo que mesmo Josué deveria se posicionar, a família de Josué deveria se posicionar. E a mesma coisa é para nós. Hoje em dia nós chegamos num momento pelo qual devemos nos posicionar se realmente somos filhas de Deus, ou se nós não somos filhos e filhas de Deus. Nesse momento, não existe uma neutralidade, não. Ninguém é neutro, mas estamos num tempo pelo qual devemos nos posicionar. Se estamos no lado de Jesus ou estamos no lado de Satanás. O tempo de posicionamento é o período pelo qual Deus permite com que haja provações, provas, desafios na vida do crente, de maneira a fortalecer a fé do crente, de maneira a moldar o caráter do crente. Essa é a definição do tempo de posicionamento. É o tempo pelo qual Deus te posiciona para crer naquilo que você crê. Na fé apostólica, na Bíblia Sagrada.
Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso absoluto. Estamos no tempo de posicionamento. O povo de Israel, na terra de Siquim, na terra da promessa, a terra ligada a Abraão e Jacó, é lá onde eles deveriam fazer o seu posicionamento. Se era para servir a Deus ou servir os deuses dos amoreus por onde eles habitavam. As provações vêm para nos moldar, porque Tiago vai dizer no seu capítulo 1, verso 2 a 4, ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Muita gente, muitos cristãos, quando passam em provações, quando passam em dificuldade, eles rejeitam a palavra de Deus. Saiba que você está a se posicionar. Porque nós estamos no tempo de posicionamento. Muita gente, diante da dificuldade, ou não tem filho, vai procurar outros caminhos, ao invés de procurar Jesus Cristo, que é a solução de todos os nossos problemas. Ele vai procurar os quibaneiros, ele vai procurar casas mágicas, à procura de filho, à procura de solução. Saiba que você está a se posicionar. Estás a se posicionar. Estamos no tempo do posicionamento. Estamos no tempo do posicionamento. E Deus usa as provações, Deus usa os desafios, Deus usa as dificuldades para nos moldar, para nos transformar. Mas, infelizmente, muita gente não captam esta visão e procuram outros caminhos. Estamos no tempo do posicionamento. Se nós lermos no livro de primeiras Reis, ou Primeiro Reis, vamos ver a história de Elias. Vamos ver Elias. Elias estava também, e o povo de Israel, juntamente, estavam num tempo do posicionamento. Num tempo pelo qual o povo em si, deveria se posicionar, se adorariam o Deus de Baal, ou se adorariam ao verdadeiro Deus. Então, era um tempo do posicionamento, pelo qual os 400 profetas de Baal, o povo de Israel e o profeta Elias estavam no Monte de Carmelo. E no Monte de Carmelo havia um desafio. Quem fizer descer o fogo e queimasse o holocausto, este sim é o servo de Deus vivo. E a Bíblia nos diz, na primeiro Reis, capítulo 18, verso 21, então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se o Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então nós vemos que o povo estava no tempo do posicionamento. Eles deveriam se posicionar, se realmente deveriam servir o Deus de Elias ou se realmente iam servir o Deus de Baal. Mas há algo que me chama muita atenção, onde a Bíblia diz que, porém, o povo nada lhe respondeu. O povo estava no tempo do posicionamento. Muita gente hoje estão a deixar a palavra. Ou não, eu recebi a palavra de Deus,
sou cristão desde 1985 até cá. Nunca houve o rapto, nunca houve o arrebatamento. Ah, não, são histórias, etc. Muitos estão a abandonar a fé. Mas deixa eu te dizer que nós estamos no tempo do posicionamento. Se posiciona. Se você crê na Bíblia, continua a crer na Bíblia. Se você crê em Deus, continua a crer em Deus. Continua. Porque nós estamos no tempo do posicionamento. Estamos no tempo do posicionamento. Então o povo não tinha um rumo. Não tinha como. E a Bíblia diz, uma pessoa não pode servir dois deuses. Ou dois deuses. Ou vai odiar a outro e vai amar o outro. Estamos no tempo da seleção, onde devemos selecionar a quem seguir. Minha família, o que eu tenho a dizer é que podemos, não importa as nossas dificuldades, não importa os nossos problemas, mas vamos seguir a Cristo. Vamos nos posicionar a Cristo. Vamos optar em seguir a Cristo. Porque em Cristo, além de nós vencermos neste mundo, nós temos uma glória. Temos um céu para ganhar se seguirmos a Cristo. Se seguirmos a Cristo. No livro de Daniel, no seu capítulo 3, aí nos conta a história dos três hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens que enfrentaram o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e ele disse que todos deveriam adorar aquela estátua. Todos deveriam adorar aquela estátua. Mas estes três hebreus não dobraram os seus joelhos a esta estátua. Era um tempo do posicionamento. Quantas pessoas estão a perder a fé? Quantas pessoas estão a negar a Cristo? Estão a vender a sua identidade cristã? Quantas pessoas estão a abandonar o caminho da cruz, o caminho da salvação? Por muitos motivos. Outros por motivos financeiros, outros por motivos do casamento, outros por motivo de emprego, outros por motivos pessoais que até não dá para mencionar, estão a negar a Cristo. Mas você que estás a me ouvir, saiba que nós estamos no tempo do posicionamento. Esteja firme. Esteja firme nesta palavra que você recebeste. Não importa as críticas, não importa o que as pessoas vão falar, mas esteja firme, esteja posicionado na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, o céu e a terra passará, mas aquele que guardar esta palavra, em outras palavras, não há de passar, viverá eternamente. Então, vamos nos posicionar pela palavra. O teu pastor está a negar a palavra, se posiciona pela palavra. Se é para separar dele, separa-te. Se eu que estou a vos falar, se eu vos apresentar um outro Jesus, se posiciona. Se posiciona com a Bíblia. Se eu vos trazer uma nova revelação que não seja as Escrituras Sagradas, se posiciona. Nega. Você estarás a fazer uma boa coisa. Então nós estamos no tempo do posicionamento. Até Daniel passou no posicionamento. Daniel lhe foi dito, foi promulgado que não, ninguém pode adorar. Ninguém pode adorar. Ninguém pode adorar, pode orar
Mas Daniel tinha um hábito. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel continuou a orar e a Bíblia diz que ele foi preso. Lhe colocaram na cova dos leões. Como Daniel sustentou a sua posição em Deus, Daniel não saiu envergonhado. Daniel saiu mais do que vencedor. A mesma coisa para o meu irmão. Se você sustentar a palavra de Deus, se você se posicionar na palavra de Deus, você serás mais do que vencedor. Pode aparecer críticas, pode aparecer debates, pode aparecer lutas, mas eu te garanto, se você se posicionar na palavra de Deus, assim como Daniel se posicionou na palavra e saiu vencedor, você também serás mais do que vencedor. A Bíblia nos fala de Jesus. Jesus tinha 70 discípulos. Para terminar, um dia Jesus começou a dizer, isso se encontra no livro de João, no seu capítulo 6, Jesus começou a dizer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Era um tempo de posicionamento. O povo começaram a murmurar, este homem está nos dizer para nós comer a sua carne, para bebermos do seu sangue. Ora, a lei de Moisés proibia que as pessoas não poderiam comer a carne de uma pessoa e não poderiam beber o sangue. Era proibido na lei mosaica. E aquele povo tinha essa concepção. Começaram a murmurar, como esse homem vai nos falar que nós devemos beber do seu sangue e comer da sua carne. As pessoas começaram a se desmembrar, a se separar de Jesus, a deixar Jesus. Ficaram apenas 12. Jesus perguntou para os outros, mas vocês, vós, o que fazes? Vão. João, inspirado, ele disse, Mestre, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Veja o posicionamento de Pedro diante desta prova. Este é o posicionamento que um cristão tem que ter. Um cristão não pode estar abalado. Quando tem problema, tem que procurar quimbandeira. Quando tem problema, tem que tentar fazer coisas segundo a sua concepção. Não. Um cristão se deleita. Um cristão tem confiança naquele que ele serve. De tal maneira, os 3 hebreus tiveram confiança em Deus. De tal maneira, Daniel teve confiança em Deus, mesmo ter posto ou colocado na fornalha do fogo, na cova dos leões. Daniel teve confiança em Deus, se posicionou em Deus. E Pedro também se posicionou. Os 12 discípulos se posicionaram. Meus irmãos, minhas irmãs, diante de batalha, diante das críticas, se posiciona na palavra. Se posiciona na palavra. Continua a crer. Podem te chamar de maluco, podem te chamar de nomes, mas você se posiciona na palavra. Saiba que nós estamos no tempo do posicionamento. E se os nossos antepassados, os apóstolos, se eles também se posicionaram na palavra, nós também devemos nos posicionar na palavra. A palavra é Jesus Cristo. Devemos tomar lugar em Jesus Cristo. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha somente para Jesus. Como a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, verso 14 a 15,
assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho seja levantado, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Em toda circunstância, olha para Jesus, se posiciona em Jesus, se posiciona na palavra. Que Deus vos abençoe. Lembra-te, em várias circunstâncias que podem suceder na tua vida, não esteja abalado, mas olha para Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus seja louvado. Recebam esta pregação e não apenas recebendo, mas coloquem aquilo em prática. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. A paz do Senhor.